Ligue o seu telemóvel. Vamos agora entrar na presença de Deus. Vamos desconectar com o mundo da tecnologia, só trabalhando. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos nesta hora. Eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, para cultuar o seu nome. Louvamos, Senhor, por essa tarde abençoada. É uma tarde ensolarada, mas é uma tarde abençoada. Nós te louvamos, Senhor. Toma na tua mão a tua igreja, o teu povo, os que já estão aqui, os louvores, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a família, assim fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, amada igreja. Amém. Oh, glória. Estamos no lugar certo, o melhor lugar do mundo. Lugar que nós nos reunimos com um objetivo só: cantar, exaltar e ouvir a voz de Deus. E receber a graça e o perdão também que tanto precisamos. Amém? Vamos louvar com ele 491. O teu pecado tu queres deixar? No sangue há poder, sim, há poder. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue, tem este poder, não cante. Poder.
e fechamos com o 13, de 8 ao 13. Vamos todos fazer essa leitura, que são apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, todos juntos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos lá? Segunda projeção que está ali. 1, 2, 3. Não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Você pode dizer glórias a Deus? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, os quais o céu passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há queimarão, e havendo pois de perecer todas as coisas, pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Levante as suas mãos. Meu Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, prepara a minha vida, diante de ti, para que eu não seja tomado desprevenido, que eu esteja consciente dos dias terríveis que nós estamos vivendo, e que a tua palavra se cumpre. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Guarda a família, guarda o pai, a mãe, os casais, os filhos, toda a parentela. Salva os que precisam ser salvos. Entra com libertação aqueles que precisam ser libertos. Entra com cura no corpo, na alma e no espírito. Senhor Jesus, tu vieste para que tenhamos vida e vida com abundância. E em nome de Jesus, eu rejeito toda influência, toda tentação, e digo não para este mundo que jaz no maligno. E eu digo sim para Deus, eu digo sim para o teu Espírito. Assim fica conosco, no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, aleluia. Glória a Jesus. Vamos aceitar, meus irmãos, a juventude cantando para o Senhor Jesus. Todos os nossos jovens cantando aqui. A juventude que estiver espalhada aí, todos os músicos aqui na frente, todos os jovens aqui.
Amém. Tá? Segredo pra vencer é joelho no chão, jejum e oração. Deus ouve e responde a oração do justo, é capaz de mudar a história.
ofertas e os dízimos para a casa do Senhor Jesus. É hora que você dá a sua contribuição. Irmãos, a pessoa recebeu o seu salário, ele já separa aquilo que é de Deus. Tem gente que faz assim: pastor, eu primeiro pago as minhas dívidas, se sobrar, aí eu vou dar o dízimo. Não vai sobrar? Não sobra. Mas você faz o contrário, você separa o que é de Deus, a primeira coisa, e você vai ver que Deus vai fazer o milagre. Tá? O primeiro é de Deus. O primeiro é de Deus. Você separa o seu dízimo. O dízimo é um ato de obediência e de fé. Diga comigo: o dízimo é um ato de fé, e de obediência. Você vê muita coisa na internet aí, e o crente tem que ter cuidado com essa internet, porque há uma turma aí que é do contra. Tudo faz oposição, nada está bem, são os insatisfeitos e revoltados. Tá? Então não vai nessa onda não, meus irmãos, porque o diabo faz a oposição às coisas de Deus. Tá? Nós estamos no tempo do aparecimento do anticristo, do antideus, do opositor de Deus, do opositor da fé, e ele é contra tudo que se fala das coisas de Deus. Ele se opõe, ele gosta de atacar, minar, tirar as forças do povo de Deus. Então nesse momento nós vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Pastor, eu quero envelope para ser um dizimista. Então você pega o irmão Carlos, é um dos tesoureiros, o evangelista Pedro, uns envelopes aí para entregar para as pessoas. Vamos ficar de pé e consagrar nossas ofertas e nossos dízimos para a casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, graças te dou. Tu me deste trabalho, saúde, e a tua graça sobre tudo. E assim, Senhor, vamos contribuir para a manutenção da tua casa. É um ato de fé. E eu tomo posse desta bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer glórias a Deus? Pode passar a salva. Permaneça de pé, os que podem ficar de pé. Alguns estão com problema no joelho, nos pés. E nós vamos ouvir a equipe de louvor cantando para Jesus. Quando os irmãos entregam a sua oferta, a sua contribuição. A primeira música que vamos cantar fala sobre aquilo que viemos fazer aqui, aquilo que somos ao estar aqui. No início da música nós dizemos: eis-me aqui. Viemos buscar a tua graça e o teu amor, viemos buscar a sua presença, viemos buscar a orla das suas vestes. Oh, glória, aleluia. E só nessa orla, só ao tocar essa pequeno tecido da sua roupagem, nós podemos ser curadas, nós podemos ser libertos, nós podemos sentir a plena paz em todo o nosso ser. E é por causa disso que nós viemos aqui, para estar com Ele, para louvar a Ele, esse Senhor que é tão grande. Porque por causa dele nós somos libertos, por causa dele nós somos livres hoje. Então nós levantaremos as nossas mãos e agradeceremos a Ele. Nós agradeceremos a Ele, daremos a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.
onde está sentado no trono, seja a honra, a glória, o louvor e o poder. Vamos repetir comigo? A honra, a glória, a força e o poder. Sabe, igreja? Não é só apenas hoje, é para todo sempre. A glória, a honra, a força e o poder. É isso que os anjos fazem. Os anjos entoam, os anjos adoram, os anjos magnificam a presença dele 24 horas. E às vezes nós reclamamos de estar com o braço 1 minuto para
meditação na palavra de Deus. Quinta-feira, aqui no culto da Vitória, o Senhor renovou 3 irmãos com o Espírito Santo. Diga comigo, renovação espiritual. Diga, renovação espiritual. Mais do que nunca a igreja precisa buscar esse revestimento. Mais do que nunca é bíblico, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, a orientação do Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Olha, eu estou vestido. Se eu estivesse aqui com um fato, ou como chama no Brasil, paletó, eu estaria revestido. Mas a roupa que Deus está falando aqui é uma roupa espiritual. Diga comigo, roupa espiritual. É a roupagem do crente. Ela é santa, ela é pura e dignifica a vida cristã. E nós encontramos, meus irmãos, um homem, um jovem com 17 anos de idade, que vestiu a veste da promessa. Diga comigo, veste da promessa. Ele recebeu uma promessa da parte de Deus, e isso foi alimentado pelo Espírito Santo na vida dele pessoalmente. E conforme Deus ia publicando e revelando para ele, ele ia soltando as revelações de Deus, os sonhos de Deus, e isso causava um incômodo, um desconforto muito grande, porque era algo tremendo, que ia além do entendimento da sua família, do entendimento dos seus irmãos carnais, inclusive do seu próprio pai. E ele foi motivo de uma repreensão, porque até o pai achou aquilo um absurdo, o sonho dele, conforme ele ia contando o que Deus estava conversando com ele. E isso causou uma celeuma muito grande a nível familiar, porque o pai, já com a idade avançada, teve esse último filho chamado José, e era o xodó entre os 12. E o pai então lhe presenteou com uma túnica, uma vestimenta diferenciada dos demais. Aí que a coisa se intensificou mais ainda. Uma rixa, uma dissensão familiar, por conta dos sonhos de José, por conta do presente, da prenda que o pai Jacó deu a seu filho José. A coisa foi ficando extrema e difícil, o relacionamento entre os irmãos, porque a conotação era do sonho que todos eles, um dia, em um dado momento, estariam necessitando, precisando da cobertura da vida de José. E o pai chamou a atenção dele. Irmãos, o tempo passou, e um certo dia o pai pediu para José ver como estavam seus filhos, seus irmãos. Vai lá dar uma conferida, José, como estão teus irmãos no campo, pastoreando as ovelhas. E foi. Meus irmãos, quando os irmãos viram, contemplaram José chegando, eles intentaram o mal para com o seu próprio sangue. Vamos
acabar com esse assunto aqui do nosso irmão e vamos apagar, vamos riscar ele do mapa. Ele não vai causar nenhum problema mais a nível de família. E o nosso problema vai estar resolvido. Aí tem uma cisterna, vamos lançar ele aí e deixar ele aí. E assim foi, lançaram ele na cisterna, mas não tinha água, era um poço e não tinha água. E eles foram lanchar. No que foram lanchar, vinha a carruagem dos ismaelitas. Iam fazer comércio no Egito, levando todas as especiarias aromáticas, todas essas coisas. E eles então decidiram vender por 20 moedas a José, em vez de matar o seu irmão. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a vestimenta que o pai tinha dado, arrancou de José. Ele tinha recebido do pai e agora arrancaram e banharam de sangue para contar uma história para o pai que o filho foi destroçado por um animal do campo, foi comido pelo animal do campo. E quando o pai tomou a notícia, ficou em luto, em pranto, entrou em depressão, porque era o filho que ele amava. Era o filho que ele amava. E com o passar do tempo, chegou a notícia que José foi vendido para o oficial do palácio do Egito, como escravo. E ele ia trabalhar praticamente na casa do oficial da guarda. Meus irmãos, foi tomada a vestimenta de promessa e recebeu agora uma vestimenta de escravo. De escravo. E lá, como escravo, ele foi vendido para trabalhar no palácio. Colocou outra roupagem de identidade do povo egípcio. Vamos ver como é que foi mudando a vestimenta dele, conforme a situação. Ao chegar, meus irmãos, feliz e abençoado, diz que tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Diga comigo, tudo que colocava a mão, Deus abençoava. O versículo de Gênesis 39, capítulo 21, diz que e o Senhor estava com ele. Diga comigo, e o Senhor estava com ele. Mesmo naquela situação triste, difícil de entender, um jovem de 17 anos, abandonado pelos seus irmãos, expulso do seio familiar, por um fruto da carne, que é o fruto da carne, a inveja. E aí esse jovem, meus irmãos, ele tinha um propósito em seu coração. Era um jovem que fazia diferença, um homem que fazia diferença. Amém. Ele não se revoltou. Diga comigo, não entrou revolta, não entrou mágoa. Ele estava blindado. O coração, a mente dele estava guardado. Pastor, por menos já tinha desabado, tinha desistido. Mas ele não desistiu dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Ele se alimentou dos sonhos de Deus. Ele não perdeu o foco, a direção. Eu não vou abrir mão do que Deus me prometeu. Diga comigo, eu também não abro mão. Diga comigo, eu também não abro mão das promessas de Deus na minha vida. Quase perdeu a vida no poço. Agora vendido como escravo. E agora foi trabalhar na casa do oficial do Egito. E o oficial falou, olha, você vai ser uma ordenança, vai tomar conta de tudo aqui. Só tem uma coisa. Está vendo
Aquela senhora ali, tá, é minha esposa. Nem pense. Arrumar alguma ideia. Tá combinado? Tá bom. Irmãos, aí que o diabo entrou. Era noite e dia uma perturbação. O jovem perturbado. O diabo perturba. Hoje, mais do que nunca, a internet está aí. Abre e vê todo tipo de coisa, de conversa e de assunto. Não somente jovem. É homem, é mulher, tudo, vale tudo. Se a pessoa não tiver o equilíbrio e clamar pelo sangue de Jesus e fugir rápido e ligeiro, o negócio fica enrolado. Se enrola. E aí, meus irmãos, dado momento, estavam sós, a mulher assediou ele de novo. E como ele não queria nada, ele caiu fora. No que ele caiu fora, a mulher pegou a roupa e rasgou agora a roupa que ele estava, como servo. Rasgou a roupa. Você vê o diabo sempre querendo causar dano, destruir. A Bíblia diz que o diabo ia matar e roubar e destruir. Já não bastava o que os irmãos carnais, família fez com ele. Agora ele estava todo feliz, pensou que estava tudo em paz, mas o diabo não parou de perturbar. Eu quero acabar contigo, rapaz. Você não viu, não? E aí chamou os guardas, a mulher contou tudo, foi injustamente levada para a prisão. Diga comigo, injustiça. Lá trocou mais uma vez a roupa de prisioneiro. Roupa de prisioneiro. O que está se passando, Deus? Recebi uma vestimenta de promessa, foi me arrancado por meus próprios irmãos. Recebi agora uma roupa de escravo, sem ser escravo, porque Deus nos fez livre, Ele tinha toda a liberdade. E agora vendido na feira para trabalhar como servo no Palácio Real. E agora essa situação, eu estou aqui na cadeia, preso injustamente. Irmãos, ele não parou, já a pessoa queria parar, congelar ele, para não ter mais jeito. Lá na prisão, ele começou a desenvolver todo o potencial dele, a graça de Deus na vida dele. Diga comigo, a graça de Deus. Irmãos, para você ser abençoado, feliz, independe do lugar, não depende da geografia. Se você crê, está focado, Deus vai te honrar e te abençoar. Pode ser no deserto, mas lá no deserto Ele vai te honrar. Não depende do local, depende de você estar firmado nas promessas e focado nos sonhos de Deus para a tua vida. Aquele homem não abriu mão, mesmo na prisão. E aquele jovem guardava aquele sonho, é o que alimentava a alma dele. Irmãos, nosso Deus é um Deus de promessa. Diga comigo, o Deus que eu sirvo é um Deus de promessa. A Bíblia é um livro de promessa. Para cada dia Deus tem uma promessa para a tua vida. É só você se apropriar dessas promessas e não duvidar, porque uma coisa que faz oposição às promessas de Deus é a dúvida. É você duvidar do que Deus pode, do que Deus tem a fazer, e você se perde na sua dúvida e incredulidade se afasta. Mas esse jovem não, ele se alimentava da promessa de Deus. Ele recebeu essa vestimenta, a vestimenta da promessa, e ficou com ela e não abriu mão. Mesmo que a tivesse arrancado, tiraram e apresentaram ao pai de uma coisa que totalmente enganosa, para enganar o pai. Mas ele ficou firme. Ele ficou firme na promessa do que Deus tinha feito para ele. Lá na prisão, os presos gostaram tanto dele que ele foi nomeado como o ajudante ali principal do relacionamento com os presos. Cuidava dos enfermos, dos doentes, dava comida, ajudava a dar banho, dava conselho. E de repente caiu dois homens lá,
Pum! O padeiro mó e o copeiro mó. Ajudante do rei, diretamente funcionário do rei. Ele não entendeu nada. Depois aqueles homens contaram a história. Aqueles dois fizeram coisas que não deviam e o rei puniu. Recebeu uma disciplina, um corretivo. Foram parar na prisão. O padeiro mó e o copeiro mó. E um dado momento, meus irmãos, eles tiveram um sonho e contaram um para o outro o sonho que tiveram e ficaram sem entender nada. E aí contaram para José. O José falou: olha, copeiro, você vai ser perdoado e vai ser levado à presença do rei, mas o padeiro mó, o rei vai passar a espada. Direitinho, se cumpriu. Só que José fez um pedido: olha, quando você tiver com o rei e voltar lá, o copeiro mó, você lembra que eu estou aqui injustamente? Fala isso para o rei, intercede por mim para o rei. Você sabe daquela situação que quando a pessoa precisa, ele está ali, ele fica humildezinho, bonzinho, para tirar proveito. Então ele estava ali com um amigo só para aproveitar. Mas quando voltou lá para o palácio, quero lá saber de José nada, quero saber, se vira, fica aí. Ingrato, né? Mas Deus apertou. Deus apertou. Deus colocou o rei na parede. Deus deu um sonho para o rei, que ele viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E o rei acordou com aquele sonho e ninguém tinha interpretação daquele sonho. Ninguém sabia o que significava aquilo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele copeiro que não deu a importância para José, lembrou e falou para o rei: olha, rei, quando o senhor me lançou lá na prisão, porque eu fiz isso e aquilo, teve um homem que interpretou o sonho e aconteceu direitinho. Ah, é? Então manda esse homem vir aqui. E o rei mandou chamar. Ah, irmãos, ele estava com roupa de prisão. Para entrar na presença do rei, tem que trocar roupa, tem que ter a roupa adequada. Aleluia. Levanta a mão, vai entendendo o mistério, diga glórias a Deus. E agora, meus irmãos, o rei contou a história para ele. Ele foi simples, mas assertivo, correto na sua interpretação, porque Deus deu a interpretação para ele. Ó rei, vai acontecer o seguinte, não vai demorar muito, vai vir uma fome muito grande, um período de 7 anos, vai ser um caos, e as nações vão precisar de comida, de alimento. Então, rei, o senhor faz o seguinte: o senhor junta tudo que puder em 7 anos, os celeiros, porque no mundo vai faltar, mas no Egito não vai faltar. E o rei ficou maravilhado, esplêndido. Peraí, vem aqui, chamou todas as autoridades. Este homem, ele tem o Espírito de Deus. Este homem tem algo de Deus na vida dele, que eu não vou deixar ele lá na prisão. Ele vai ser agora as pessoas, depois de mim, a pessoa mais importante do Egito. Deu um anel para ele e colocou uma nova vestimenta. Levanta sua mão e glorifique o Senhor. Que volta. Ah, meus irmãos, como o mundo é pequeno, como o ciclo da vida é pequeno, né? Aquele que te humilhou, aquele que zangou contigo, não deu nada para você, aleluia, de repente, estava lá em cima, de repente foi lá para baixo, e você que estava lá embaixo, Deus te coloca agora lá em cima. Ei, isso pode acontecer? Pode. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da mão potente do vosso Deus, que Ele vos exaltará. Ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi vendido, foi maltratado, foi injustiçado,
mas chegou a hora de Deus reverter a nova história da vida dele. Deus reverteu a história daquele homem, daquele jovem. Colocou anel, agora ele era governador. O rei tinha 2 carros, e um dos carros era dele agora. E as pessoas se curvavam para ele. Sim, era um ministro. Chegou o ministro. Era uma pessoa importantíssima no império de Faraó. E agora, meus irmãos, foi passando o tempo. Veio a fome, veio a estiagem, não havia chuva. A sua família, que estava bem longe, teve que ir lá no Egito comprar o trigo. Foi comprar trigo. E a coisa foi apertando. E todo estrangeiro que vinha passava pela mão de José. E José viu que era seu irmão. Você é da onde? Daquela terra? Quem são seus pais? Quem são seus irmãos? Você. Irmãos, ele se aguentou. Ele se aguentou, porque ele viu o irmão dele, mas não podia falar nada. Mas eu vou ver em que homens se transformaram. Olha, eles vão levar o trigo agora lá para o meu pai. Coloca lá um negócio lá dentro do cesto lá. Tá? Irmãos, para incriminá-lo. E teve que segurar um. Eles foram no seu pai, mas ficou faltando mais um ali. O pai ficou em desespero, sofreu com Jacó. E agora não tinha jeito. Jacó tinha que ir para o Egito. Toda a família foram para o Egito. Agora chegou a hora da reconciliação. Ele podia pesar a mão, né? Sobre esclarecer toda a situação e pesar a mão sobre os seus irmãos que judiaram. Olha, vocês realmente tentaram me matar, mas Deus foi misericordioso. Mas eu não sou Deus para julgar vocês agora, não. O assunto agora, o que eu faço é perdoar. Vocês estão perdoados. Vocês vão viver aqui e o rei vai dar do bom e do melhor para você, porque vocês são meus irmãos. Deus tem promessa com a nossa vida. Agora eu entendo porque Deus permitiu passar por todo esse processo, porque afinal Ele tinha um propósito para salvar a nossa família. Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós encontramos o Espírito de Deus dando esta vestimenta. É uma vestimenta de autoridade, mas muitas das vezes essa vestimenta o diabo quer arrancar da nossa vida, quer tirar o brilho do cristão, quer tirar a nossa identidade, mas você tem que lutar para manter esse revestimento e revestivos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, para você suportar as adversidades, as calúnias, a pressão maligna e perversa, as tentações do inimigo. Só tem uma maneira de você estar revestido do Espírito Santo. Não é que você seja melhor do que ninguém, mas se você estiver revestido da graça de Deus, na oração e do Espírito Santo, na hora decisiva, Deus vai te dar o livramento. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Fica a glória nele. Sempre Deus dá o livramento. Você faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Ele vai te dar o livramento, vai te dar o escape. Mas o importante é que você esteja sempre revestido, não esquecendo que o inimigo está sempre querendo roubar, tirar de nós a vestimenta espiritual, a vestimenta de santidade, a vestimenta da sinceridade, a vestimenta da verdade, a vestimenta do amor, a vestimenta da paz. Ele está querendo arrancar de nossas vidas, mas se você perseverar, Deus vai te guardar. E se porventura ele tentou cortar alguma coisa, Deus vai refazer essa vestimenta na tua vida. Ele vai te dar roupa nova. Aleluia. Roupa nova. Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. Uma roupa santa e reconhecida. Ele foi reconhecido publicamente, mundialmente. Entrou para a história. Uma pessoa que entrou para a história. Que bela história que ficou para os anais da palavra de Deus. Um homem que realmente venceu o assédio sexual, venceu a tentação, foi caluniado, foi injustiçado e no final Deus honrou a vida dele. Então, o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Você tem umas lições preciosas que nós aprendemos. Primeiro, o problema da inveja. Entre amigos, entre própria família.
Se não tomar cuidado, até entre o meio do povo de Deus. Começa uma coisa diferente. Entre irmãos, entre obreiros, entre famílias. Isso não deve acontecer, porque é fruto da carne. Mas se aonde tiver o Espírito de Deus, ali a união, ali a paz, ali a sinceridade. E o Espírito de Deus sempre revela, e a palavra corta, e a palavra não deixa o mal criar raiz. Levanta a sua mão, glorifica o Senhor. Temos o problema da cova. Os irmãos queriam matar. Às vezes o diabo quer nos levar para a cova. Amando, cilada era pouco para a nossa vida. Mas não fica preocupado não, que Deus sempre tem uma carruagem para nos arrancar e nos tirar. Aleluia. Levanta a sua mão, glorifica o Senhor. Deus sempre tem um livramento. Temos o problema da tentação. Lá na casa do comandante Potifar. Oh, como Jó foi tentado. Na flor da idade, começando a vida. Mas ele venceu, ele resistiu. E no que ele resistiu, o diabo veio com toda a fúria. E a coisa apertou mais ainda. Ele foi para a prisão injustamente. Mas lá a mão de Deus continuou sobre ele. Porque a palavra diz que Deus era com ele. Independente da situação, aonde ele entrasse, ele ia sair. Porque Deus estava com ele. Então se você estiver na presença de Deus, aconteça o que acontecer, no final vai dar tudo certo. Levanta a sua mão e diga glória. Chuta o balde, porque eu estou sofrendo muito, nada está dando certo para mim. Olha, fulano já conseguiu, fulano já tem, eu estou aqui, não cai nada. Ei, espera, porque a sua bênção vai ser especial, a sua bênção vai ser maior. Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. O problema da tentação na casa de Potifar. Outro problema, o problema da prisão. Eita, problema difícil. Irmãos, como viver num lugar apertado, preso, e você ter jogo de cintura para controlar a situação, não é fácil. Eu fico imaginando os irmãos aí, às vezes, de espaço, morando com várias famílias, é complicado, sim ou não? Sim. Eu posso imaginar, quer tomar um banho, uma fila de gente, quer fazer uma comida, tem que esperar o outro fazer. Ei, meus irmãos, aí falta luz, chega perto, irmãos, a graça de Deus, mas Deus vai te dando graça porque Deus quer te honrar. Deus quer te honrar com o melhor. E eu tenho visto aqui muitos irmãos que têm sofrido, mas Deus tem honrado. Deus tem aberto portas. Levanta a sua mão, glorifica o Senhor. Aleluia. Quer ver? Irmãozinho lá atrás, um Adão, ó. Não vai embora, pastor. Não vai embora, não aguento mais. Eu não aguento ficar no lugar apertado, que tem isso. Aguenta que Deus vai te honrar. Ei, Deus abriu um apartamento com 2 quartos. Eu fui lá, ele está feliz e a esposa e a filha. Levanta a mão, glorifica o Senhor. Vamos falar. Ensinamento, um aprendizado. E às vezes a pessoa não tira uma boa nota nesse aprendizado, mas se for perseverante, calma, né? Você vai passar com uma boa nota e Deus lá no final vai te honrar. Quantos veem isso? Levanta a mão e diga glórias a Deus. Problema da prisão. Não é fácil. Ninguém pode viver preso, confinado, limitado, né? Controlado ali. Ninguém pode viver controlado. Deus nos fez livre, faz sair. Mas ele teve que passar por esse processo de aprendizado da prisão, injustamente. E por último, teve que resolver o problema no palácio. Sonho do rei. Mas Deus deu graça para ele, revelou tudo e Deus honrou a interpretação que o rei viu nele como uma pessoa que tinha Deus na vida. Um jovem, um homem que tinha Deus na vida. Não é bonito isso? Você está no local e a pessoa vê, você vê diferente, você age diferente, você tem um comportamento diferente, você tem uma coisa a mais, tem uma coisa divina, não sei explicar, mas o fato é que você é diferente. Aí você fala, qual é a diferença? A diferença é que eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu era um pecador, mas Jesus perdoou meus pecados. Hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Um dia eu vou partir dessa vida e vou estar eternamente com Deus. Então ele começa a falar, a testemunhar das grandezas de Deus. E quando vê, aquela
pessoa está chorando. E quando vê, aquela pessoa está pedindo: ore por mim, me ajuda, eu preciso disso mesmo na minha vida. E a pessoa vai e ora, e Deus ali faz o trabalho, e ali o Espírito Santo salva aquela pessoa pela mensagem. Não é lindo isso? Então, a história de José revela os desígnios de Deus. Essa história mostra que os que são de Deus, Deus abençoa em qualquer lugar, independente da geografia humana. Nós aprendemos também que esta passagem de José, que quem tem sonho não tem pressa. Não tem pressa. Pressa é inimigo da perfeição. E o mundo hoje é tudo na base da pressa. Vamos ter que fazer, tem que acontecer. E o mundo vai de mal a pior por causa disso. Outra coisa que nós aprendemos também, que nem sempre os que sonham são compreendidos. Os céus, eu não creio, mas você crê que o céu existe. Você crê no Deus que está nos céus, que vive eternamente, aleluia, que tem promessa para mim, para você, um dia nos arrancar dessa terra e nos levar para uma nova terra, aleluia, aonde não há guerra, aonde não há fome, aonde não há morte, aonde não há injustiça, aonde não há mentira, aonde não há cemitério, aonde não há essa problemática do ser humano, de um homem de pecado, mas lá haverá paz e alegria no Espírito. Eu tomo de passagem aqui, meu irmão. De passagem. Um dia nós vamos partir. E o que nós levamos quando partimos dessa vida? Não se leva nada. Algumas pessoas que no passado tinham a prática de colocar dente de ouro no dente. Quando morre, até vão lá no cemitério e arrancam o dente de ouro da pessoa. Então, agora uma coisa que se você guardar, como diz o apóstolo, combati o bom combate, guardei a fé. Então você combate o bom combate. Estamos no combate contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado, contra esse mundo que é hostil a Deus, hostil à sua fé, à minha fé. Mas se você perseverar, como perseverou esse jovem aos 17 anos, e só recebeu o cumprimento do seu sonho quando tinha 30 anos, começou a Deus desenrolar na vida dele com 30 anos. É a semelhança de Jesus, é um tipo de Cristo. Jesus foi vendido por algumas moedas de prata, Jesus foi traído pelos seus próprios irmãos, não foi? Tudo que aconteceu com José é um símbolo de Cristo no Velho Testamento. Pode ver a comparação, bate certo, é o modelo de Cristo. Então, nós temos esse aprendizado. E José, como estadista, fez um plano econômico simples, porém eficaz para todo tipo de crise que haveria de vir, não muito tempo depois. José, mais importante, reconheceu que tudo que se passou na sua vida foi plano de Deus para a sua vida e para a preservação da sua família. Levanta a sua mão, glorifique ao Senhor. Gênesis 45, versículo 7. Olha o que ele diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, como agente de toda a terra do Egito. Ele reconheceu, foi humilde, que foi Deus que permitiu para lá na frente usar de misericórdia para com a sua família. Então é uma história linda que traduz alguma coisa importante para a nossa vida. Agora, o testemunho do rei falar que veja em você alguma coisa diferente como aquele que tem o Espírito de Deus, é porque isso que o mundo tem que ver em você e ver em mim. Você é um servo de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que
que faz a diferença no mundo corrompido. E que quer nos ver como modelo, como referência de vida. Porque o mundo está sem uma referência. O mundo está sem referência. A referência que tem aí são de baixo calão, são as piores possíveis. Mas o cristão não. Nós nos parecemos com o nosso Senhor. Somos seus filhos. Ele, como nosso Pai, nós temos a semelhança do nosso Papai Celestial. Levanta sua mão, glorifique a Deus. Em boas atitudes, em boas obras, em boas atividades de fé e de amor e de misericórdia. Que Deus abençoe a sua igreja. Façamos como José, que perseverou, independente da circunstância e da situação. Ele não abriu mão dos sonhos que Deus tinha para a sua vida. Que você não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha sido provado, mesmo que as coisas você não está vendo fluir acontecer, mas persevere, porque mais adiante, pode ser um mês, pode ser um pouco mais, Deus vai mudar a sua história. Quantos creem nisso? Levanta a mão, diga glória a Deus. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Há alguém aqui, pastor, ore por mim, me ajude em oração. Nós vamos te ajudar em oração. Há alguém? Vamos levantar um clamor em favor. A irmã José, qual é o nome da pessoa que pediu oração? José Marros. Este jovem senhor, vamos estar orando. Está precisando urgentemente das boas mãos de Deus em favor da vida. Um milagre. Diga comigo, um milagre de Deus. Quantos creem no milagre de Deus? Então vamos levantar nossas mãos e fazer esta oração. Este clamou agora com toda a igreja em favor deste senhor. Está sendo apresentado. Mas alguém aí precisa de uma oração urgente, relâmpago, em seu favor, da família? Yara, vamos estar orando pela pequena Yara, para Deus também agir. Quem mais? Pastor, pela vida da minha mãe. Irene, vamos apresentar. Quem mais? Precisa de o agir de Deus, o milagre de Deus, em sua família ou de alguém que lhe pediu oração. Alguém? Então tá bom, vamos orar aqui. Mulher, levantando esse clamor agora, com toda a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, apresentamos essas vidas, Deus amado, e esse pedido de oração. Estamos na Tua presença, já Te adoramos, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Sua palavra que alimenta. E agora, Deus amado, estamos aqui clamando pelas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré, porque a Sua palavra diz para a gente orar e declarar no nome de Jesus. Nós declaramos cura, Senhor, na vida dessas pessoas. Nós declaramos libertação. Nós declaramos, Deus amado, quebra, Senhor, de sentenças malignas. Para declarar, Senhor, misericórdia, compaixão, liberação de bênçãos, Deus amado, do alto céu. Que seja, Senhor, para a Tua glória. Que seja para o Seu nome ser exaltado. Que a igreja venha experimentar cada dia, Senhor, da Sua boa mão, Senhor. Dos Seus milagres, Deus amado. Nós declaramos em nome de Jesus, na vida de cada irmã que pediu oração, de cada um, Senhor, que está aqui, que aqueles que não estão também, Senhor, que seja visitado agora, de resposta da oração da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oração para as crianças. Vamos lá. Deixa o olhinhos. Vamos lá? Na hora. Papai do céu, eis aqui, Senhor de boas, essas crianças, diante do Teu altar, para receber uma bênção tal, uma graça tal, uma proteção tal, Senhor, vindo dos céus, ao encontro de cada uma. Abençoa as Tuas famílias, Tu vem abençoar o pão nosso de cada dia, com saúde, Pai, a cada dia, Senhor, andando, percorrendo, Pai, as estradas da vida contigo, Pai. Senhor, também cada um da Tua casa, da Tua igreja, Tu pode ser favorável nessa semana, que a Tua bênção repouse na vida de cada um, guardando a entrada e saída, saída e entrada. Assim nós te pedimos e assim nós somos gratos, em nome de Jesus. E todos digam amém. E todos digam amém. Glória a Jesus. Como Pedro, ele está recebendo bem aqui. Está responsável para receber o dinheiro do churrasco. Pode entregar para ele, ou Pode ser Carlos, já. para quem está aí, ou ele vai entregar para as suas mãos. Que a
graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo, seja em minha vida, em sua vida, em nossa vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe uma semana de bênção e de vitória. Não esqueça de entrar no Instagram e no YouTube para ver Casa do Renovo. Deus abençoe.